Do agro pro vale. Seja bem-vindo, Jacques Vanier. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre um influencer do agro, um influencer que é do campo. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre um influencer do agro que se assumiu LGBTQIA+. Enfim. Oi, gente, tudo bom? Então, oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre um influencer do agro que se assumiu LGBTQIA+, o que causou bastante comoção dentro da comunidade LGBTQIA+, tá, bastante, eu posso estar exagerando, mas causou uma certa comoção dentro da comunidade LGBTQIA+, mas também surgiram alguns questionamentos por esse boy ser do agro, e a gente sabe que o agro não costuma ser muito amistoso com pessoas LGBTQIA+. Enfim, nós falaremos aqui sobre Jacques Vanier. E é bem possível que eu fale o nome dele errado aqui nesse vídeo, mas, vocês sabem, eu vivo errando o nome de todo mundo, me perdoem. Antes de nós darmos seguimento ao vídeo, eu quero fazer um convite para vocês. Está chegando janeiro, que é considerado o mês da visibilidade trans, porque justamente no dia 29 de janeiro nós temos o Dia da Visibilidade Trans sendo comemorado em todo o Brasil. Então, é um mês bastante importante, onde terão várias manifestações, várias marchas acontecendo pelo Brasil, justamente para mostrar a nossa cara, para mostrar a nossa visibilidade para o mundo. Aqui em Brasília não vai ser diferente, e aqui em Brasília tem um caráter a mais, porque aqui em Brasília acontece já a nossa tradicional, que vai ser a segunda edição, mas já é tradicional, a Marcha Trans. Marcha com SH, porque é em homenagem a Marsha P. Johnson, que foi uma figura tão importante no início do movimento LGBTQIA+, lá nos Estados Unidos e também para o mundo inteiro. Enfim, a marcha vai acontecer no dia 26 de janeiro, que cai num domingo, e vai ser muito bonita. A concentração vai começar às 15 da tarde e vai ser lá na Esplanada dos Ministérios. A gente já teve uma outra edição, como eu disse, essa de 2025 vai ser a segunda edição, porque nesse ano de 2024 nós tivemos a nossa primeira edição da marcha e foi muito, muito, muito linda. Eu estive lá, eu fiz um vlog, se você quiser ver esse vlog, você pode clicar no card aqui em cima para assistir. Enfim, eu também vou estar vlogando, então eu estarei na Marcha da Visibilidade Trans aqui do Distrito Federal, eu estarei na Marcha Trans, e eu vou estar lá fazendo um vlogzinho e tudo, então se você mora em Brasília, não deixe de ir pra marcha, vai ser incrível, vai lá tanto para me ver, quanto para prestigiar o evento, quanto para ajudar ali a trazer visibilidade para nossa causa, que é uma causa tão cara. Então, por favor, vai lá, é muito importante esse movimento político. Apareça. E se você não mora em Brasília, dá um jeito de aparecer. Se você conseguir, é claro, né? Tenta vir para cá. Existem algumas caravanas que vão trazer algumas pessoas para cá e tudo. Vê se você consegue. Ou então vem por sua conta mesmo, porque, como eu disse, é muito importante a gente trazer muita visibilidade para a nossa marcha trans, que é a marcha nacional aqui do Distrito Federal. Aqui é bastante emblemático justamente porque aqui está concentrado os poderes políticos do nosso país, né? Então é muito importante a visibilidade da marcha aqui. E também terão outras coisas acontecendo ao longo desse mês, né? Se você quiser conferir a agenda completinha, vai estar aqui linkado embaixo o post da ANTRA, que tem tudo certinho. Enfim, podemos dar continuidade ao vídeo agora. Caso você não saiba o que está acontecendo, eu vou contextualizar você. Jacques Vanier é um criador de conteúdo que é bastante grande assim na plataforma do Instagram. Ele tem 6 milhões de seguidores, isso é bastante coisa. E isso eu tô pegando só o Instagram, né? Ainda tem as outras redes dele. Mas ele é um influencer de humor. Ele vive fazendo algumas sketches, algumas coisas assim, sempre em um tom muito bem humorado e sempre mostrando ali um pouco da vida dele na fazenda, já que ele é do agro. Ele é de uma cidade pequena do interior do Goiás e, né, enfim, vida de fazendeiro ali que faz humor na internet. O conteúdo dele é esse. É humor, é pra ser engraçado e tudo mais. O Jax, ele tem uma fanbase bastante heteronormativa, né, já que a gente tá falando de alguém que mostra muito
sobre essa vida na fazenda e tudo mais, né? Isso acaba atraindo um público que é um pouco mais heteronormativo. Até então, eu não o conhecia, então não posso destrinchar muita coisa sobre ele. Tudo que eu sei é do que eu vi, assim, depois que eu descobri que ele tinha saído do armário, porque foi só a partir disso que eu, de fato, fui ver quem ele é. E acontece que o Jax, né, ele, em dezembro do ano passado, ele resolveu fazer uma barriga solidária lá nos Estados Unidos. Quando eu digo fazer, eu tô querendo dizer que lá nos Estados Unidos, ele adotou uma criança que veio de uma barriga solidária, ou seja, uma mulher cisgênero gerou essa criança ali e entregou para ele, né? E nisso nasceu o bebê Luke, que é o filho dele. O Jax, desde então, ele tem mostrado um pouco sobre o Luke, né, nos perfis dele e tudo, só que ele decidiu que o fato de agora ele ser pai era um motivo grande o suficiente para que ele contasse a verdade sobre quem ele é, que ele é LGBT. O vídeo em si, que ele vai falando sobre isso, eu vou deixar linkado aqui para vocês. É um vídeo do Instagram. Eu não vou passar ele aqui por dois motivos. O primeiro deles, como vocês que já estão acompanhando a transmissão há um tempo bem sabem, eu não faço react. Caso você tenha chegado aqui agora, saiba que é isso. Eu não faço react porque eu já tomei um strike por causa de um react e resolvi não fazer mais. Então não vou passar aqui. Mas um outro motivo é que mesmo se eu fizesse conteúdo de react, ainda assim eu não poderia passar esse conteúdo dele aqui, porque tem uma música de fundo ali que poderia me dar direitos autorais, né? Então eu não vou passar aqui pra vocês. Se vocês quiserem, vocês assistam lá no Instagram. É um vídeo bem longo, onde ele fala sobre várias coisas ali que motivaram ele a revelar isso. Ele vai falando sobre o filho dele e tudo mais. E ele fala que ele, apesar de já ter se relacionado com mulheres, ele sente atração por homens. Pela fala dele, não deixa muito claro ali se ele se considera um homem gay ou um homem bissexual. Isso não fica evidente para nós. Até porque, né, como ele diz, ele já se relacionou com mulheres. Mas não fica evidente se essas relações que ele teve com mulheres foi porque ele de fato sente atração por mulheres ou se foi por uma imposição, por uma tentativa de se encaixar ali, já que nós estamos falando de um ambiente que é extremamente heteronormativo, que é o ambiente ao qual ele está inserido. Ele diz que a partir do momento em que o filho dele nasceu, ele sentiu que ele precisava falar isso para as pessoas e ele faz essa revelação. Ele até diz que ele não sabe muito bem como falar, então ele dá a entender ali que, enfim, se ele errar alguma coisa pra gente perdoá-lo, e a gente perdoa nesse aspecto, pelo menos. Nisso a gente precisa falar aqui sobre algumas coisas. Como eu disse pra vocês, o Jax é de uma cidade no interior do Goiás, então ele viveu a vida dele inteira numa cidade pequena. Talvez você saiba como é bem difícil ser uma pessoa LGBTQIA+, em uma cidade pequena. Uma cidade pequena, ainda mais uma cidade que é rural, é uma cidade que é extremamente focada na heterossexualidade e na cisgeneridade. As pessoas elas não falam sobre LGBTQIA+, porque muitas vezes elas nem assumem que existam pessoas LGBTQIA+, naqueles lugares. E elas costumam ver pessoas LGBTQIA+, como pecadores. Até porque cidades do interior, principalmente cidades que são assim mais de fazenda e tudo mais, são cidades que costumam ser bastante cristãs. E o cristianismo não costuma ser muito favorável com pessoas LGBTQIA+. Então, o Jax, ele realmente não teve muito motivo para ele sair do armário antes. Ele provavelmente passou uma boa parte da sua vida ali se reprimindo com receio de que fosse descoberto ali quem ele é. Até porque, se ele mora em um local onde as pessoas costumam ser LGBTfóbicas, se descobrem que ele é LGBT, ele pode sofrer algum tipo de violência. E quando eu digo violência, eu não estou falando só de violência física, eu estou falando também de exclusão social. Então ele provavelmente, né, passou a vida dele inteira ali com essa angústia dentro dele. Tanto que quando você assiste o vídeo dele falando sobre isso, dele se assumindo, você percebe que tem bastante medo ali em tudo que ele está falando. Ele está se assumindo com um pouco de medo, né? Ele sentiu que era o momento, mas ainda assim ele fala com medo. E é bem normal, na verdade, até mesmo pessoas LGBTQIA+, que vivem em cidades grandes, o momento de sair do armário é sempre o momento que dá medo, porque dá medo você assumir quem você é em um país como o nosso, que é um país tão LGBTfóbico. Você nunca sabe o que vai acontecer, você nunca sabe quais pessoas
podem sumir da sua vida e quais pessoas vão continuar te apoiando porque te amam independente de qualquer coisa. Então é um momento bem assustador mesmo. Ainda mais no caso dele, que veio falar isso em público depois dele se tornar pai, aí que pode ser mais assustador ainda. Até porque ele não sabe como que as pessoas vão lidar com essa informação. Então, enfim, eu entendo bastante os medos dele. Como eu disse, né, por ser de uma cidade do interior, ele deve ter sofrido bastante internamente, até porque cidade do interior costuma ser bastante à direita. E aqui a gente vai entrar no ponto em que as pessoas estão com o pé atrás com o Jacques. Não todas as pessoas, mas algumas pessoas estão. Quando eu vi a notícia, né, eu vi a notícia no universo LGBTQI. É um portal que eu uso bastante, né, para pesquisa, para os vídeos daqui do Transmissão, porque eles dão bastante notícias justamente sobre o universo LGBTQI. É uma página do Instagram, no caso. E lá nos comentários, né, o primeiro comentário que tinha lá era justamente de alguém falando que ele era bolsominion e falando tomara que ele se desconstrua. E a gente via alguns outros comentários ali que falavam a mesma coisa sobre ele ser bolsominion, sobre ele seguir Nicolas Ferreira e tudo mais. Bom, eu dei uma olhada no Instagram dele, né, assim que eu vi essa notícia. Eu não vi ele seguindo o Nicolas Ferreira. Quando eu pesquisei lá as pessoas que ele seguiam, quem eu achei de controvérsia também não dei uma grande pesquisada não, tá? Pode ser que tenha um monte de gente podre ali, mas eu não dei uma grande pesquisada não. Mas eu vi que ele segue a Michelle Bolsonaro. Mas eu também vi que ele segue a Erika Hilton. Então, assim, girl! Difícil de entender um pouco, mas talvez nem tão difícil assim. Como alguém que está inserido no ambiente do agro, o agro é muito à direita. O agro é bastante bolsonarista. Então faz sentido que ele já tenha seguido essas pessoas. Eu não vi lá ele seguindo o Nicolas Ferreira, mas pode ser que ele seguia antes. Então é um receio que as pessoas têm que ter mesmo. Até porque, né, como eu já disse para vocês inúmeras vezes aqui, não basta a pessoa ser LGBTQIA+. Ela tem que estar do lado dos direitos de pessoas LGBTQIA+. Ela tem que estar do nosso lado, e não só do lado de pessoas LGBTQIA+. Pra gente aqui, né, que temos um certo posicionamento político, é importante também que a pessoa, além de apoiar LGBTQIA+, além de apoiar políticas públicas que favoreçam pessoas LGBTQIA+, além de defender os direitos de pessoas LGBTQIA+, é importante que a pessoa defenda os direitos da classe trabalhadora, algo que não é comum dentro do agro. Então, sim, faz todo sentido que ele seja bolsominion ou já tenha tido um passado de bolsominion. Mas eu não fui tão a fundo para ver todas as publicações dele, tudo, e atrás das publicações que ele fez em 2018, em 2022 e tudo mais. Não me dei esse trabalho, jamais me daria esse trabalho, porque eu sou preguiçosa. E para mim não interessa muito se ele já foi bolsominion, na verdade. Isso, tá, é uma merda, mas pode ser até que ele fizesse alguns posicionamentos políticos, que, volto a dizer, eu não sei se ele fez, mas seguir uma figura política já é um posicionamento político, mas pode ser que ele tivesse alguns desses posicionamentos públicos para poder ajudar no disfarce dele, já que ele vivia ali tentando se mostrar como uma pessoa hétero cisgênero nos seus ciclos sociais. Então, faria sentido ele apoiar pessoas que são LGBTfóbicas publicamente para tentar se esconder. Não sei. É uma conjectura que eu tô fazendo aqui que não tem como eu saber porque eu não tô dentro da mente dele. Então, eu não me importo muito com o que teve na vida pregressa dele antes dele se assumir LGBTQIA+. Porque só ele vai saber das coisas que fizeram ele ter a vida que ele tinha, os posicionamentos que ele tinha. A coisa mais comum que tem são pessoas LGBTQIA+, terem um passado LGBTfóbico. Laverne, desce daí de novo. Anda, desce daí de novo. Eu não quero você em cima dessa mesa. Laverne. Enfim, é bastante comum pessoas LGBTQIA+, que já tenham sido LGBTfóbicas antes de se assumirem. Fazem isso justamente para poder se blindar. Então, realmente não me interessa isso. Eu não me importo com pessoas LGBTQIA+, que antes da sua saída de armário eram transfóbicas, bifóbicas, homofóbicas, lesbofóbicas. Isso não me interessa, porque esse passado é passado. O que me interessa é o daqui pra frente.
Então, eu quero saber como é que vai ser os posicionamentos do Jacques Vanier a partir do momento em que ele saiu do armário. É isso que me importa. Se ele vai ficar do lado, politicamente, de pessoas LGBTQIA+, ou se ele vai se tornar aí um gays com Bolsonaro, bis com Bolsonaro, enfim, LGBTs com Bolsonaro. Isso é que me interessa saber. E isso só o tempo para mostrar pra gente. Não tem como saber ainda. Como eu disse para vocês, ele segue Erika Hilton. Pode ser um ótimo indicador de que ele tem um posicionamento político ali que seja um pouco mais favorável para o nosso lado. Mas, né, enfim. Se ele for bolsominion, se ele for um gays com Bolsonaro, um bis com Bolsonaro, contanto que o conteúdo dele continue sendo um conteúdo puramente ali de humor, também não é tão danoso pra gente. O problema é se ele começar a ter posicionamentos públicos de se tokenizar ali, enfim. Isso é que vai ser um problema para nós. E volto a dizer, isso a gente só vai saber no futuro. Então eu não acho justo pessoas ficarem tacando pedra agora, sabe? Não acho isso justo. Até porque, como eu disse, isso foram comentários que eu vi em uma página LGBTQIA+. Então são comentários que provavelmente vieram de pessoas LGBTQIA+, ou pelo menos de pessoas que são aliadas da causa LGBTQIA+. Mas quando você vai na postagem ali do perfil do Jacques mesmo, você só vê pessoas dando apoio a ele. Eu fui rolando ali e até onde eu vi só tinha gente dando apoio a ele, um monte de verificado ali dando apoio pra ele, um monte de verificado que eu não conheço, mas que provavelmente são pessoas do agro, né? Dava pra ver porque muitos estavam de chapéu e tudo, sendo pessoas assim, ok com ele, sabe? Sendo pessoas que estavam ali prestando um apoio. Se esse apoio é um apoio real, ou se é um apoio apenas para poder, enfim, colocar publicamente ali que apoiou ele, nós não sabemos. Isso a gente também só vai saber no futuro. Eu provavelmente não vou saber porque eu não acompanho nenhuma dessas pessoas, mas enfim, né? Futuro é que vai mostrar isso. Mas é isso. No perfil dele só tinham pessoas apoiando ele, pelo menos por enquanto. Não sei quanto tempo que vai demorar para ele começar a sofrer ataques LGBT-fóbicos, né? Porque uma boa parte do público dele é um público cristão que provavelmente não vê com bons olhos pessoas LGBTQIA+, porque nem todo cristão, mas muitos cristãos, né? Muitos cristãos são LGBT-fóbicos, nós sabemos disso. E a única coisa que eu posso esperar é que dê tudo certo pro Jax nessa nova etapa da vida dele. Que dê tudo certo para ele enquanto um pai LGBTQIA+. Pelo menos condições financeiras para criar o filho dele ele vai ter, né? Ele já é bastante rico. Então, pelo menos, enfim, nessa questão financeira tá tudo certo. Agora, tenho que dizer para vocês que, apesar de eu ter defendido bastante aqui ele e ter dado as boas-vindas a ele e tudo mais, eu não vejo o agro com bons olhos, né? Definitivamente eu não vejo o agro com bons olhos, mas eu não sei quais são os posicionamentos políticos dele em relação a essa questão de posses de terras, né? Não sei como ele é nesse quesito. E também eu não vou pesquisar para saber, porque o agro é um ambiente que não me causa muito interesse de eu ir atrás, a não ser das questões políticas envolvendo o agronegócio, questões ambientais, questões indígenas e por aí vai. Mas, enfim, eu não consumo conteúdos do agro, né? Inclusive, eu odeio música sertaneja. Nossa, como eu odeio música sertaneja. Mas, né, o que eu posso também desejar é que o Jax consiga ir se desconstruindo cada vez mais, tanto nas questões LGBTQIA+, quanto em demais questões que são mais pautas à esquerda, né? Talvez até se assumir empurre ele mais pro nosso lado, não sabemos, mas eu só espero que ele fique bem, que ele não receba muitos ataques, ele vai receber alguns, isso é meio inevitável, mas que ele não receba muitos ataques, que ele consiga ter todas as estruturas psicológicas para criar bem o filho dele, e eu acredito que ele tenha, e que o filho dele, né, tenha uma vida muito legal aí, e vamos torcer para que ele fique do nosso lado, né, porque, nossa senhora, ninguém merece ter mais uma pessoa aí que vai se tokenizar para ir contra os direitos da própria classe. Tomara que ele não se tokenize. Enfim, comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo. Comenta aqui o que você acha sobre
gays do agro, bissexuais do agro, LGBTs do agro. Comenta aí o que você acha disso, desse movimento aí, que não é um movimento que eu acompanho, mas que existe, né? Já tem alguns aí, tem até um cantor de sertanejo que ele é gay, né? Que eu não vou lembrar o nome dele porque eu não sou público dele. Meu celular antigo caiu, mas enfim, eu não sou público dele, então eu não vou saber. Mas eu sei que tem umas pessoas LGBTQIA+ aí do agro, então comenta aqui o que você acha sobre isso. E se você não tem o que comentar, coloca aqui um emoji de uma vaca ou de um boi, sei lá, uma coisa que remeta a vaqueiro. Enfim, coloca aí esse emoji, pode ser de um cowboyzinho também, né? Pode ser de um cowboyzinho também. Coloca aí o emoji que remeta a essa coisa agro. E também não se esqueça que você pode deixar um like nesse vídeo para poder disseminar ele para mais pessoas na plataforma. Você também pode copiar esse link e sair distribuindo por aí, porque isso também ajuda muito a disseminar o conteúdo de transmissão para mais pessoas. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!